Deputado André Fernandes. Obrigado, senhor presidente. Para embasar a minha fala e ficarmos aqui ambientados, eu gostaria, já de no início, solicitar que passassem o primeiro vídeo, por gentileza. Isso vai servir, isso aconteceu em julho de 2022, tá? Uma entrevista do senhor Delgatti. Pode dar play e aumenta o som. Volta e aumenta o som, por gentileza. Por gentileza, pode dar play que o tempo está passando. Presidente, se puder pausar o tempo também, eu agradeço, tá? Isso aí foi uma entrevista exclusiva a Fórum, em julho de 2022, senhor Delgatti. Chegou aqui um superchat perguntando, pergunte ao Delgatti. Ô, Walter, não sou eu que estou perguntando aqui, viu? Chegou aqui um superchat perguntando, pergunte ao Delgatti se ele vota no Lula. O voto é secreto, pessoal, mas daí, ó, eu só tô colocando. O Walter de hoje, sem dúvidas, vota no Lula, e não só vota, como eu peço que vote no Lula. Faço campanha para ele, o que for preciso, o Walter de hoje. Por quê? Porque eu tive toda a experiência, eu vi o que aconteceu, então o Walter de hoje, sem dúvida alguma, aperta 13. Excelente. Gente, só para ficar registrado, isso aconteceu em julho de 2022. Ele falava o que for preciso, não só declarou seu voto em Lula, como disse, o que for preciso. Pouquíssimos meses depois, veja só, senhor presidente, julho, agosto, quando foi o encontro dele, estranhamente, com a deputada Carla Zambelli, em um hotel que ninguém sabe em qual circunstância o levou a estar no mesmo hotel, olhou a deputada Carla Zambelli e teve a brilhante ideia de dizer, eu voto no Lula, eu aperto 13 e faço o que for preciso. Mas vai lá e pede para tirar uma foto. Isso apresenta como hacker, que invadiu celulares de dezenas de autoridades, que é o hacker da Vaza Jato, que ajudou a esquerda. O hacker que ajudou a tirar da cadeia dezenas de bandidos, que inclusive tiveram que devolver milhões e milhões aos cofres públicos. E quando se trata dos bandidos, estou falando aqui de muito dinheiro. Muito dinheiro. Destruiu a Lava Jato, aliás. E aí, isso em julho, agosto, encontra, tira uma foto, se apresenta e de repente, como um toque de mágica, ele muda. E agora ele já não é mais o Walter, que ajudou o PT lá atrás, que ajudou a tirar bandido da cadeia, que fez o PT e o Lula ressurgir. Já não é mais o Walter. Já não é mais o Walter que um mês atrás estava dizendo, eu faço o que for preciso, vou apertar o 13. Faço campanha e peço voto pro Lula. Ele já surge agora sendo o cara que quer ajudar o Bolsonaro. Não é um ano, 2 anos depois, um mês. E ele tem a brilhante ideia de dizer o que? Olha, o Brasil vive um período de instabilidade, o povo tem a sua desconfiança, legítima, inclusive. Eu sou a solução. A parlamentar o leva ao Palácio do Planalto. Diga-se de passagem, é o único encontro do mesmo e a única fala do mesmo com Jair Bolsonaro, que ele consegue provar, porque chegar aqui e dizer que falou no telefone 10, 15, 20 vezes, qualquer um fala. Ele acredita, inclusive, que o povo brasileiro vai dizer, não, realmente é verdade esse bilhete, de que a deputada puxou um celular da caixinha, tirou do lacre, colocou um chip novo, um chipzinho virgem no telefone, ligou para o presidente da República e o presidente da República atendeu o telefone de um desconhecido. E aí, nesse telefone, falou, ô Delgatti, eu grampeei o Moraes, alguém de fora do Brasil, assume aí. Mas eu não entendo não, porque já passou um ano dessa data. E aí, cadê esse grampo? Que conversa bombástica foi essa? Hein? Pedir para alguém assumir o grampo dos outros?
Aí o povo está acreditando, o governo está fingindo, acreditando que isso tudo é real. Mas está descredibilizando quando o mesmo vem aqui e fala que o dono do código-fonte tem o poder de alterar os resultados, ou de fazer com que dentro daquelas milhões de linhas tenha linhas maliciosas, onde você vota em um candidato e aparece outro. O mesmo falou aqui, e é até bom, senhor Delgatti, que já eu vou fazer algumas perguntas, espero, que fique ciente que está aqui como testemunha. E que o que você falar pode ser usado contra você. Essas histórias de versões diferentes, que primeiro chega dizendo que foi contactado a fim de testar e provar a confiabilidade da urna eletrônica, e esse foi o seu primeiro depoimento, assim que falou, espetacular. Aliás, o TSE instalou uma comissão, tem a comissão, para verificar isso e colocou o Ministério da Defesa dentro. E se você fala que o seu relatório é praticamente o que consta lá, então você estava ajudando o Ministério da Defesa, que fazia parte de um grupo, uma comissão com o TSE. Mas o primeiro depoimento foi de que estava ali para testar a confiabilidade. Claro, se tem desconfiança, vem uma pessoa altamente inteligente na área, e eu tenho até minhas dúvidas, tá? Vem alguém altamente inteligente na área, e eu pergunto, é possível isso acontecer? O mesmo fala que é impossível hoje, por exemplo, alguém hackear a urna eletrônica, o código-fonte, aliás, porque está em um computador sem internet. Aí ele diz que foi contratado para fraudar. Mas se o mesmo diz que é impossível fraudar, foi contratado para fazer o quê? O crime impossível? O crime impossível? Ele diz que não tem como fazer, depois diz que foi contratado para fazer. Não estou entendendo. Mas uma coisa eu entendi, categoricamente, afirmou, quem cria o código-fonte é como quem está fazendo ali a receita do bolo e pode colocar um veneno dentro. E quando vem a relatora tentar dizer, você queria criar um código-fonte fake, é como querendo jogar aquela peste de fake news. Não. Ia criar um código-fonte, que não é o mesmo do TSE, porque ninguém tem acesso, ninguém sabe como é esse código-fonte. Então ele teria que criar um código-fonte para dizer quem cria um código-fonte consegue fazer com que, ao você votar lá em um candidato, vai computar o voto para outra pessoa. Ele iria, pelo menos no testemunho, fazer isso. Comprovar que pode ter a fraude. E não é uma fraude de invasão, pode ser uma fraude interna. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Aí vem o governo e pergunta, então você foi chamado para fraudar as eleições? Aí já muda a versão. Já não é mais o cara que se apresentou e foi chamado para testar a confiabilidade de uma urna eletrônica. Agora já é o cara que foi contratado para fraudar uma eleição. Em poucas horas, o testemunho mudou. Começou dizendo que se apresentou, recebeu uma proposta, até uma proposta chula, porque para ganhar 3, 4, 5 mil reais, uma pessoa que tirou bandidões que ganharam e ganham milhões de reais, mudou a eleição, destruiu a Lava Jato. Eu até desconfio que uma pessoa ganhe 3, 4 mil reais para fraudar uma eleição nacional. Mas enfim, primeiro foi chamado para isso. Por uma parlamentar, recebeu essa proposta pífia e depois receberia uma assessoria para cuidar de mídia digital. Ponto. Aí pouco tempo depois, não. Fui contratado para fraudar uma eleição por Jair Bolsonaro. Até a deputada Zambelli disse que Bolsonaro não tinha nada a ver com isso. Mas, claro, o que a imprensa quer ver é sangue. É notícia que dê vários cliques e dinheiro para o consórcio. E o governo se apega ali em 3, 4 detalhes que são mentiras. Por quê? Até que se prove o contrário, o que ele está falando aí é só fala. É da boca para fora. E eu gostaria muito que o mesmo provasse que falou com o Bolsonaro várias vezes, que esteve sei lá onde várias vezes,
que ia ser contratado para fazer uma peça de marketing do PL várias vezes, disse até que ia ser contactado por 3 deputados do PL. Sabia que era do PL, mas não sabe dizer o nome. Senhor presidente, isso tudo aqui é uma grande farsa. Muito obrigado.